Olá, pessoal. Você está no canal do Zaraba. Veja bem, hoje eu vou perguntar uma coisa. Você acredita que a Terra é plana ou é uma bola molhada giratória, rodando no seu próprio eixo a 1.880 km por hora, viajando em torno do Sol como os demais planetas a milhões e milhões de quilômetros por hora? Cálculo preciso feito pelos cientistas da NASA, os caras que nunca mentem, nunca erram, os deuses da ciência. E aqui nós temos aqui essa foto chamada Blue Marble, que seria a tradução de mármore azul, né? E o autor dessa façanha é esse cara aqui, chamado Robert Simon, Mr. Blue Marble. Essa foto foi tirada em 1972 pela tripulação da missão Apollo 17, a uma distância de aproximadamente 45 mil quilômetros da Terra, a caminho da Lua. É uma das imagens fotográficas existentes mais amplamente distribuídas e que consta em todos os livros didáticos de nossas crianças, que são doutrinadas pensando que isso é uma verdade. Aqui tem outras versões dessa Blue Marble e os ajustes de cor e contraste randomizados. Aqui está o que o cara fez. Ctrl+C, Ctrl+V no Photoshop. Isso aqui foi desmascarado pelos investigadores da verdade. E depois que isso aconteceu, a NASA teve que admitir que as imagens da suposta Terra foi de Photoshop, uma montagem CGI, de computação gráfica. E eles venderam essa imagem como se fosse uma foto nítida tirada por astronautas em viagem a suposta viagem à Lua, porque essas viagens estão sendo contestadas por diversos vídeos que mostram fraudes nessas expedições lunares da NASA. Principalmente a primeira viagem, né? Se não me engano foi em 1969, quando então o presidente americano falou diretamente com o astronauta na Lua. Quando o computador da NASA naquela época era mais pobre que o seu smartphone. Se aqui hoje, com os balão-térite presos no eletromagnetismo em altas altitudes acima de nós, nem sempre uma ligação telefônica é possível, porque precisa haver triangulação das mensagens. Em determinados locais, o sinal desaparece. E como em 1969, o presidente americano conseguiu falar com o astronauta a supostos 400 mil quilômetros de distância da Terra, que a ciência vende como verdade absoluta. Aqui está outra montagem da Terra em torno do Sol. Imagem CGI feita pelos artistas da NASA.
E as pessoas acabam acreditando nessa farsa, nessas fake news da NASA. Se ela vendeu essa imagem para o mundo inteiro como se fosse verdadeira, e é uma falsidade já comprovada e provada, tudo mais dela não tem o menor crédito. Todas as imagens que a NASA divulga são formatadas em computação gráfica. Não existe buraco negro, planetas, eles fotografam o solo lunar, que é aqui mesmo, pode ser aqui no Chile ou no deserto de Sonora, em algum lugar secreto, onde eles mantêm a sua base de filmagem, de tomada de cinemas, de efeitos especiais, é o que eles fazem. Por quê? Tantas sondas que eles enviaram supostamente para Marte, para Netuno, para Júpiter, para todos os planetas, a tal de Cassini, diz que está mandando foto de lá para cá. Uma mentira, uma fake news das bravas. Tudo isso é uma montagem de computador para enganar todo mundo, como essa foto. Se os astronautas estão a uma certa distância, foram para a Lua, por que eles não filmaram a Terra girando? Por que não fotografaram a Terra realmente como é? Porque nunca foram para lá. A verdade é essa. Você tem aqui as fotos de satélite, que eles chamam de satélite, mas na verdade é balão satélite. Quantos não caíram aqui no Brasil? Mais de uns 5 já caíram no Pará, no Maranhão. De vez em quando cai um. O balão estoura e vem os equipamentos de comunicação, os tais satélites. Não há nada em órbita na Terra. A Terra, segundo a Bíblia, é estacionária. Eu sou cristão, então acredito na Bíblia. Deus fez a Terra separando as águas de cima das águas de baixo. Está em Gênesis. Depois, a parte seca aflorou e ele criou os animais marítimos, aquáticos, os répteis, as aves, os insetos, as plantas, e no sexto dia criou o homem e a mulher do barro. Metafórico esse barro, porque está escrito: tu viestes do pó, e ao pó retornarás. Essa verdade é irrefutável. Ou não? Você veio do pó, e ao pó voltarás. Claro, você pode ser cremado e virar cinzas, mas cinza também é elementos do solo. Então essa verdade é irrefutável. E se você pensou que essa foto fosse verdade, sinto decepcioná-lo. É uma fake news produzida nos computadores da NASA. No ano passado, uma dessas revistas aí de fake news também da Globo, não sei se é Galileu Galilei ou Super Interessante, uma dessas duas, ambas são fake news, publicaram a matéria da NASA dando conta que seus cientistas tinham descoberto um planeta que nevava protetor solar, só que durante a noite, no lado escuro do planeta. Todo mundo acredita nessa merda. Agora, recente, a NASA divulgou outra matéria dizendo de um asteroide puro de ouro. As notícias são as mais estapafúrdias possíveis. Se você pegar um telescópio e mirar para Marte ou Vênus, verá que são estrelas. Os antigos chamavam os planetas de estrelas errantes. O Cruzeiro do Sul está aqui onde sempre esteve, nunca mudou de lugar, de onde eu estou. O firmamento, Deus criou o firmamento para iluminar a noite, tornar mais bela a nossa noite. E criou
as duas luminárias, o Sol, que é um pouco maior, para marcar o dia, e a Lua, para iluminar a noite e marcar o tempo do mês. E ela não está a 400 mil quilômetros. É interessante que a Terra, rodando a 1.880 quilômetros, como a ciência convencional vende para todo mundo, a Lua, ela só tem aquela face dela desde que Lua é Lua. Ela não roda, ela contraria todo o movimento do universo segundo essa própria ciência. Se tudo está em órbita, por que a Lua não muda um grauzinho sequer e não mostra o seu outro lado? Porque não existe outro lado. E ninguém sabe de que a Lua é formada. Ela tem luz própria e uma luz fria, luz do Sol. No eclipse do ano passado, aqui eu fotografei a Lua eclipsada no Oriente e ao mesmo tempo o Sol brilhando no Ocidente. Eles dizem que na eclipse é a sombra da Terra na Lua. Como? Nesse caso, nessa foto que eu tenho, nessa gravação que eu fiz, a Lua aparece e o Sol aparece no mesmo plano. Se fosse sombra da Lua, o Sol não poderia ser visto. Simples assim. Então, meus amigos, há muito mais entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, como já dizia Shakespeare. E há muito mais mentira entre os céus e a terra do que a NASA admite. A NASA é uma produtora de fake news. Vai nessa, acredita que a Terra é uma bola giratória? Pesquise, estude o assunto e perceba que a Terra esférica, o heliocentrismo, ele tem o seu suporte também na teoria do Big Bang, na teoria da evolução de Charles Darwin, que diz que tudo nasceu do nada, veio lá do mar, da ameba, o homem vem da ameba, depois virou macaco, a ameba virou macaco, o macaco foi perdendo o seu rabo, depois começou a andar em duas pernas e virou homem. Deus criou as espécies segundo as suas espécies. A procriação, a multiplicação, espécie segundo espécie. Não existe nenhuma espécie intermediária entre um ou outro. Existe, sim, adaptações. Isso é diferente. Fora disso, não existe um fóssil intermediário entre o suposto ancestral comum do homem. Não existe esse fóssil. A não ser que eles fabriquem um, que hoje a tecnologia hoje permite fazer isso. Se você vai no museu, você vê dinossauros, ossos de dinossauro lá que não são ossos. São peças sintéticas fabricadas na China. E esses museus arrecadam milhões e milhões por ano com essa mentira dos dinossauros. Os dinossauros não foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Paleontólogos dos Estados Unidos, anos atrás, descobriram dentro de ossos de dinossauros células hemácias em bom estado de conservação, assim como tecidos moles. O que aconteceu com esses paleontólogos? Foram demitidos e perseguidos pela ciência convencional, que não admite ser questionada nas suas verdades. Se fosse real a extinção dos dinossauros por um suposto asteroide, há 65 milhões de anos atrás, não poderia haver
células tão bem conservadas, o que indica que a morte desses animais gigantes aconteceu num período bem mais recente, ou seja, no dilúvio. É preciso também saber que alguns eventos catastróficos são capazes de petrificar simultaneamente animais e seres, como aconteceu em Pompeia, né? No Vesúvio, na erupção do Vesúvio. Petrificou animais, pessoas, estão petrificadas. Em pouco tempo, relativamente, com a idade que eles supõem que tem a Terra. Robert Gentry, um físico norte-americano com diversos artigos científicos publicados na Nature e outras relacionadas à física, ele fez um apanhado, coleta de 100 mil amostras de granito no mundo inteiro e pacientemente analisou essas rochas. E acabou descobrindo que o granito surgiu simultaneamente. Vupt! E que isso aconteceu não mais que há 6 mil anos atrás, pelos seus cálculos. E ele tem um vídeo aí no YouTube que você pode procurar, Dr. Robert Gentry. Os seus artigos científicos não foram contestados pela suposta ciência. Não conseguiram. Mesmo porque essa datação para o carbono 14 é falha, é fraudulenta, não tem. Ela apresenta muitas falhas, não tem essa precisão que eles usam para datar ossos e outros materiais de tantos bilhões de anos. A Terra não tem essa idade. Eles partem da premissa de que tudo surgiu do Big Bang. Uma coisa mais absurda e ilógica imaginar que toda a matéria conhecida que nós podemos perceber por nossos sentidos estaria concentrada num átomo, que você precisa de um microscópio potente para enxergar o átomo. Imagine tudo isso comprimido num átomo. E são isso que esses cientistas defendem e enfiam na cabeça das crianças, dos adolescentes. Um absurdo, ilógico, não faz nenhum sentido. E que explodiu e gerou todas as coisas, todos os planetas, todas as constelações. Isso é o que eles dizem. E também afirmam também que a Lua, especulam que a Lua despregou da Terra. Eles supõem que um grande asteroide, com um grande impacto na Terra, fez surgir, lançou para o espaço um pedaço que virou a Lua, tão redondinha e só com uma face. E você procura na Terra inteira, não acha o buraco de onde a Lua saiu. Veja bem as incongruências dessa falsa ciência que nos é ensinada desde os primeiros anos de escola. Eu também acreditava nisso. Foi o que aprendi na escola. Mas depois você vai estudando, vai pesquisando e percebendo a falsidade do que eles nos ensinam. É uma doutrinação. Então essas três teorias, vejamos, né? A teoria do Big Bang, a teoria da evolução de Charles Darwin e a teoria da gravidade de Newton, Isaac Newton, e até mesmo a teoria de Albert Einstein, que roubou todo o trabalho de Poincaré, um outro cientista, que levou à fama dessa falsa teoria,
que está sendo refutada, já foi refutada, tem artigos contra ela, e que o próprio Einstein disse que jamais a sua teoria seria provada, a teoria da relatividade. Ora, aquilo que não pode ser provado, mensurado, que não pode ser explicado por uma experiência empírica, não passa de abstração. A imaginação é fértil. E a NASA é uma grande produtora de fake news e alimenta a imaginação das pessoas e provoca medo. Todo dia tem um asteroide passando perto da Terra. Todo dia tem um bloco imenso de granito passando na Terra. Eles fotografam a distância de não sei quantos milhões de quilômetros, eles conseguem fotografar o objeto e apresentar bonitinho na sua tela. Tudo imagem de CGI, uma mentira atrás da outra, que um dia virá à tona. Essas mentiras estão sendo desmascaradas uma por uma, e um dia a verdade aflorará, pois o próprio Jesus disse: nada daquilo que estiver encoberto não será revelado, não deixará de ser revelado. Nos tempos apocalípticos que estamos vivendo, a verdade está aflorando, e a ciência está sendo contestada em teorias que ela plantou como verdades absolutas. Os cientistas se arrogam de como autoridades, porque são cientistas, portanto eles estão acima do bem e do mal, eles têm a verdade absoluta, eles são deuses. Aquilo que eles fazem não pode ser questionado, não pode ser questionado, não pode ser contestado. É uma verdade absoluta que o dinossauro foi extinto há 65 milhões de anos, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, que a estrela está com zilhões de anos-luz de nossa distância, eles conseguem captar com uma lente. Que lente é essa? Essa lente deve ter o tamanho da distância da Terra ao Sol para fotografar essas supostas estrelas, essas supostas distâncias. Então eles descrevem os fenômenos estelares assim como se eles estivessem presentes naquele fenômeno. E nós temos que acreditar porque ele é cientista. Ele é um homem. O homem mente. O homem faz coisas inimagináveis para garantir seu sustento. A maior parte desses astrofísicos e astrônomos, eles vivem de dinheiro público. A NASA é financiada por dinheiro público. As agências espaciais de todo mundo são financiadas por governos. Então, dinheiro público. Os telescópios, idem. E os paleontólogos, os dinossauros, os estudiosos de dinossauro, tudo de dinheiro público ou de fundações que têm dinheiro público. Portanto, são parasitas públicos. E eles estão em defesa do seu status quo. Então eles formam uma igreja, uma verdadeira igreja. A ciência de hoje é uma igreja satânica, porque todas essas teorias têm um objetivo só: negar a criação. O cristão, ele é criacionista. Ele acredita na criação de Deus, como nós somos. Eles não. Eles não acreditam em Deus. Então eles estão a serviço do pai da mentira, o Satanás. E vem com essa lorota toda, doutrinando nossas crianças e nossos jovens. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado e voltaremos outras vezes sobre esse assunto tão polêmico. Afinal, você acredita que a Terra é plana ou é uma bola giratória molhada? Pense nisso.